Olá, gente. Eu sou Ramon Alcântara, professor da Universidade Federal do Maranhão, vinculado ao Departamento de Psicologia e ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia, e coordeno um grupo de pesquisa em Psicologia, Relações Étnico-Raciais e Diversidades. Lá no grupo a gente estuda a temática das relações étnico-raciais de uma maneira ampla, fazendo interseção com a temática de gênero, com a temática da sexualidade e com foco no entendimento dos processos subjetivos e identitários, né? E aí que se dá dentro do processo relacional, né? Dentro da tomando raça, gênero e sexualidade como dimensões de estudo, com foco político de entendimento dos movimentos, né, da população negra, dos povos indígenas, e aí tentando inserir como a psicologia se posiciona, né, tanto do ponto de vista ciência, do ponto de vista epistemológico, como também do ponto de vista de atuação profissional. E aí a gente pensa a psicologia de maneira ampla, né, com seus diversos campos de investigação e atuação, desde o campo da saúde, pensando no campo social de maneira mais ampla, e aí se insere o campo educacional também. E aí o pessoal da Liga Acadêmica em Psicologia Escolar e Educacional me convidou para que eu pudesse falar um pouco sobre a temática étnico-racial. E aí eu vou falar um pouco para vocês, principalmente tentando entender essa temática de uma maneira enquanto campo de estudo, enquanto especificamente quanto campo de estudo e atuação na área educacional, e também entender um pouco o cenário atual que a gente vem, né, experienciando aí com a questão da pandemia. Bom, o primeiro passo que a gente precisa, né, dar, se a gente quer se inserir, né, nesse campo de estudo, aí eu estou falando com estudantes, né, em psicologia, profissionais de psicologia também, que são formados, mas que não puderam, durante sua formação, se debruçar sobre a questão étnico-racial e outras áreas também, é que é uma temática muito ampla, né, na verdade faz parte da nossa vida, né, está no nosso corpo, a gente percebendo ou não, faz parte do nosso processo subjetivo, das relações sociais que nós estabelecemos, né, faz parte da história do país, a questão racial. Então ela está ali entrelaçada com o nosso cotidiano, né? Só que a gente não percebe, ou quando a gente percebe, a gente começa a estudar isso, a gente entende que existem dimensões, né, de investigação que a gente pode às vezes priorizar uma, priorizar outra, né? E aí eu venho tentando entender na psicologia um aspecto que eu considero central, né, quando a gente investiga a questão étnico-racial, que é a identidade étnico-racial, né? Os estudos sobre identidade étnico-racial, pensando inclusive o campo de investigação já tradicional na psicologia, eu entendo que é um campo de investigação que a gente possa priorizar neste momento, tanto pelo vínculo com a tradição de investigação da psicologia, né, psicologia social, como também pela especificidade da temática, que aí eu analiso que é uma especificidade que ela articula todas as outras dimensões do campo de investigação étnico-racial, né? A identidade eu entendo que é um ponto-chave se a gente quer analisar a história da sociedade brasileira, a formação da sociedade brasileira, através dos diversos povos que aqui estão, né? E aí as relações étnico-raciais se dão, em primeira instância, a partir de uma configuração de uma identidade étnico-racial. E aí o que eu entendo é que o processo que se deu especificamente com a população negra no Brasil é um processo de tentativa de anulação de uma identidade, de construção de uma identidade étnico-racial, né? E aí eu, né, tentando de maneira bem básica apontar a minha percepção de identidade, eu entendo que identidade ela é construída, né? A gente constrói identidade a partir dos referenciais históricos, culturais, sociais que pré-existem à nossa configuração enquanto sujeito, mas que a gente aciona a partir de um processo de sentimento de pertencimento a esses referenciais
e também de reconhecimento por parte do grupo, né, do que a gente se insere enquanto pertencente. E aí a gente vai se constituir uma identidade como negro a partir desse processo que se dá ao longo da nossa vida, né? E aí está o problema que, né, se colocou no Brasil a partir da sua estruturação racista. Nos é dificultado a construção da nossa identidade como negro a partir do momento em que esses referenciais não estão sendo apresentados tanto na escola quanto na mídia, na cultura, né, de uma maneira, não foram apresentados de uma maneira, né, valorativa, mas ao mesmo tempo ele é camuflado como pertencente a uma ideia de miscigenação, como se não pudesse falar sobre ser negro, porque existe uma identidade nacional que iria, né, misturar todos os povos e a gente não pudesse nos entender enquanto um povo, né? E aí esse processo que se deu fortemente durante muito tempo no Brasil, ainda é muito presente, mas o cenário contemporâneo que a gente enfrenta é um cenário de um aumento de resistência quanto aos aspectos identitários, mas ele se inaugura basicamente no período colonial, né, na anulação dos escravos, ou melhor, dos africanos escravizados que foram trazidos para o nosso território, como anulação como sujeito, né? E se dá ainda mais a partir do processo do fim da escravidão, em que esses escravos eles são melhor, essa população negra ela é vista como nanquista no país, né? E há todo um processo de embranquecimento do Brasil, e esse processo de embranquecimento com favorecimento de povos europeus, brancos, né, que viessem para cá, ele também ocorre com um processo de desvalorização, inferiorização do que é negro, né? Do que era de cultura e de origem africana e a história da África. E aí qual é o efeito disso? O efeito disso é que, passados anos, né, de um processo violento de embranquecimento do país, os referenciais que jovens, crianças e até adultos, né, poderiam ter para se constituir enquanto negro, enquanto a identidade étnico-racial como negro, eles se perdem e eles ficam mais dificultoso, né, para pensar na sociedade de uma maneira geral. Ela vai ser muito mais particular a grupos que se organizam politicamente, famílias que pertencem a esses grupos que são organizados politicamente, das religiões de matriz africana, então focos de identidade negra no país que vão se constituir e se constituem como resistência a todo o processo de embranquecimento. Depois eles conseguem, né, politicamente ingressar na política partidária, na própria Constituição, na elaboração da Constituição, depois, tardiamente, nas políticas educacionais, na política de saúde, e aí a gente vai aos poucos conquistando espaços na sociedade para combater com mais eficácia essa política de embranquecimento. E aí eu tomo a identidade como central porque ela vai funcionar como um elemento que aciona esse posicionamento político de jovens que se constituem como negros, né? Então, o que a gente tem, né, tentando resumir esse assunto, é que jovens terminam se posicionando, não se afirmando como negro, com uma dificuldade de se afirmar como negro, por efeito dessa política de embranquecimento. Então, eu acho que a temática da identidade étnico-racial é uma temática central quando a gente pensa em estudar as relações, a psicologia e as relações étnico-raciais. Acho que é necessário estudar a nossa história, é necessário estudar a nossa cultura e aí acionar os elementos que constituem para nos afirmar como negros e valorizar a nossa afirmação identitária como negros, né? E aí onde entra a escola, onde entra o campo educacional nesse processo? Entra como um campo de formação social, né, fundamental na nossa organização social, que é a institucionalização da educação através das escolas, né? Então, quando a gente nasce, a gente tem um primeiro processo de socialização com a nossa família, mas logo tão cedo nós somos enviados às escolas para que a gente seja socializado, né, para que a gente possa adquirir o conhecimento social, cultural acumulado pela nossa sociedade
E é nesse processo que a gente apreende, né, e se forma enquanto sujeito em uma sociedade, em uma cultura. Né? E qual é o problema? O problema é que a escola se associou de uma maneira muito refinada à política de embranquecimento que se deu no país no início do século XX. E toda a constituição histórica, né, isso aí eu estou falando de uma maneira bem geral, né, claro que as coisas não se dão de maneira homogênea, mas o que a gente analisa, o que as pesquisas apontaram, né, já não de hoje, é que as escolas, de uma maneira geral, o currículo escolar, de uma maneira geral, negou a possibilidade da história, de contar a história e a cultura africana da maneira rica, né, e complexa que a história e a cultura africana merece ser contada. Então, o que a gente via, e a gente pode recordar das nossas experiências escolares, o que a gente via era um capítulo de livro que falava dos escravos, não problematizava os escravos, aparecia ali. De repente, os escravos, enquanto naturalizados, a gente não se perguntava o que acontecia antes, o que acontecia depois, mas eram sujeitos que eram, né, tidos como força de trabalho gratuita. E depois a gente viu um pouco de Egito, mas não localizava que o Egito era um país, um povo africano, né, dentro do continente africano, e só, né? E aí o que se dá? Com a lei da 10.639, né, se obriga a que as escolas eduquem para as relações étnico-raciais, tomando como ponto de referência a história, a cultura e a história africana, né, e afro-brasileira. E aí é um ponto de análise porque a necessidade no ano 2003, né, ou seja, mais de 100 anos após a abolição da escravidão, a necessidade de se criar uma lei para obrigar que essa história seja contada já é um ponto de reflexão sobre como nós nos constituímos historicamente como sociedade. E aí tá, de 2003 para cá, estamos em 2020, são 17 anos de, né, vigência desta lei. Existem aí diversas pesquisas apontando, né, como foi sendo e está sendo, às vezes, difícil, né, pôr a lei em prática nas escolas do Brasil inteiro, mas também existem histórias de sucesso, e aí o que eu percebo e eu quero destacar é que a lei tenha um aspecto político fundamental naquilo que eu falava anteriormente sobre as identidades. Né? É com acesso à nossa história, com acesso à nossa cultura, que a gente se entende enquanto africanos, né, enquanto sujeitos da diáspora africana, e percebe o nosso vínculo com a África e com essa identidade enquanto afro-brasileiro que a gente simbolizou e significou e ressignificou, né, enquanto negros. Né? E aí o termo negro tem toda uma problemática que a gente poderia em outro vídeo, né, falar, mas o fato é que dentro do Brasil a ressignificação positiva de ser negro, a afirmação de ser negro, se deu e se dá de uma maneira, né, em que facilita a construção de uma identidade unificada enquanto povo. Mesmo que não povo enquanto etnias, mas enquanto povo, enquanto etnia do ponto de vista político. Né? Então a gente se organiza e se reconhece e se sente pertencente a um grupo a partir politicamente afirmando-se como negro no Brasil e até o tempo que a gente está vivendo. A lei funciona muito bem porque ela traz essa temática para a escola, né? Ela problematiza que professores, professoras possam pensar estratégias pedagógicas para trabalhar essa temática, e aí eu acho que ela é potencializadora de acionar diversas questões nos jovens desde do ensino fundamental, do ensino médio, né? E aí também podendo ingressar no ensino superior como uma temática necessária para se tratar, inclusive desde a educação infantil, né? Ou seja, algo que a gente precisa educar, né? E a escola precisa, já que ela funciona como uma instituição de educação formal, ela precisa também se posicionar como um processo de educação das relações étnico-raciais e aí constituição, favorecendo a constituição das identidades étnico-raciais, né? Tanto negro, indígena, quanto também dos brancos. Né, eu acho que tal qual eu tomo como exemplo no ensino superior, a política de cotas tem um efeito sobre a configuração dos estudantes do ensino superior, e aí eu tô falando das cotas raciais,
mas ela também tem um efeito muito positivo sobre a reconfiguração do conhecimento dentro das áreas, né? E possivelmente da reconfiguração das profissões, né? Eu acho que eu faço uma leitura das políticas de cotas a partir dos seus efeitos, não só do aumento de ingressos de estudantes negros na universidade, mas de como esse aumento ela traz efeitos na reconfiguração social, inclusive do conhecimento. E aí eu penso também que a lei 10.639, a partir do momento que aciona a história e a cultura africana e permite que os estudantes tenham acesso a esse conhecimento, ela também vai ter um efeito sobre as identidades étnico-raciais, consequentemente, o fortalecimento do grupo, combate ao racismo, né, promoção de política de organização em prol da valorização da cultura negra no país, né? Essa é a minha leitura, e eu acho que a psicologia, os psicólogos e psicólogas educacionais, escolares, eles têm uma função muito própria, enquanto situado na escola, de também acionar essa política, não só os professores, mas os psicólogos também, de acionar essa política no dia a dia, no cotidiano das escolas. Eu acho que isso é uma temática de atuação da psicologia, trabalhar as identidades étnico-raciais, trabalhar a valorização da cultura negra e principalmente se posicionar enquanto uma profissão antirracista e combate ao racismo cotidiano nas escolas, né? Inclusive o racismo estrutural e institucional. E não somente lá num evento, no Dia da Consciência Negra. Como tudo isso se dá e a gente possa entender no atual momento do país, né? E aí a gente está vivendo a pandemia do coronavírus, e todos os efeitos que essa pandemia traz, né, e de organização da saúde, né, e das relações sociais, inclusive, e das relações de trabalho também. Bom, assim, o fato é que assim, a experiência da vida diante da pandemia ela é muito diferente para as diversas camadas populares, né, socioeconômicas e étnicas raciais. Esse não é muito difícil a gente pensar de que algumas pessoas, né, a gente tem uma sociedade muito desigual, né, e a gente tem desde uma sociedade que se organiza em que algumas pessoas compram UTI, né, a sua UTI própria dentro de sua casa, até pessoas que, né, precisam estar à mercê da organização da saúde pública, né, do SUS, e aí uma organização emergencial, né, de aumento de leito, de criação de leitos para lidar com a situação emergencial, que é esta. Mas também temos pessoas que, infelizmente, ainda por falta de instrução, e aí entra novamente o papel da escola, né, se torna refém, né, vítima de aproveitadores, de negacionistas, né, que tentam alienar essas pessoas contra o perigo do vírus, né? Então, assim, a gente tem uns tratos enormes de camada social no país, e aí está vinculado ao poder econômico, que o poder econômico leva a um poder também de acesso a alguns fatores, né, e aí entrar um conhecimento. E aí, infelizmente, a gente tem essa diferença de cuidado, de entendimento sobre a pandemia, sobre o vírus, né, no país. Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que podem ainda usufruir do privilégio de fazer um isolamento social, né, mantendo o seu emprego com estabilidade, mantendo a sua renda, a pessoas que, né, precisam trabalhar, pessoas que estão correndo o risco de perder emprego e até pessoas que sequer tinham um emprego e aí precisa ficar à mercê de toda essa problemática aí que foi a concessão do auxílio financeiro do governo federal. Então, assim, as vivências, o sofrimento, a possibilidade de estar no conforto de uma casa, ou até uma possibilidade de não ter casa, né, ela é muito diferencial porque o vírus ele aponta, né, a como nós nos organizamos historicamente enquanto sociedade, né? E aí a gente tem, de fato, uma hierarquia socioeconômica, né, estabelecida no país, que vai fazer com que você experiencie todos os problemas do país, não só a pandemia, de maneira diferenciada. E aí, desde o momento que você tem a oportunidade de lidar com um problema de uma maneira mais privilegiada, até uma situação em que você, né, mais rudimentar, que às vezes você não consegue nem perceber o problema. E aí, se a gente for fazer o corte étnico-racial dessa situação, a gente vai perceber que
a grande maioria daqueles que estão nessa situação mais vulnerável são as pessoas negras, né, a população negra. E isso é reflexo dessa história que eu contei para você, de todo o processo de embranquecimento, da ausência da educação, da escola, no fortalecimento e a partir do conhecimento da população negra, né? E aí a gente vê de fato que a pandemia ela serve para radicalizar essa situação, né? E aí eu volto ao início da nossa conversa, apontando que é necessário que a gente trabalhe identidade, porque o processo de identidade, de reconhecimento como enquanto um povo, né, que sofreu diversas expressões de violência, sofreu e sofre diversas expressões de violência, um povo que precisa se unificar, porque é esse entendimento de identidade que vai fazer com que a gente compreenda a nossa história, que a gente se revolte contra a situação que está posta e busque a transformação a partir dessa articulação da população negra dentro das suas várias matizes, né? Bom, acho que é isso, extrapolei o tempo. Agradeço a oportunidade ao pessoal da Liga Acadêmica, né, de Psicologia Escolar e Educacional, e um abraço para vocês, tá bom?